Veja comigo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Aqui está com toda clareza esta verdade. 1 Coríntios 9, 16. Paulo dizendo aqui, observe: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Se um pregador não anuncia um evangelho de uma maneira regular, contínua na igreja, então este texto aqui, olha, ele é esvaziado, ele não está desafiando esse pregador. Observe novamente: porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, mas ai de mim se não anunciar um evangelho. Se um pregador regularmente não prega o evangelho, este versículo não desafia. Mas no momento em que esse pregador, que não está pregando o evangelho continuadamente, ele entende que o evangelho sempre significa evangelismo, alcançar o perdido, alcançar almas, então ele fica perplexo, ele cai o queixo, ele descobre que ele não entendia isso, que ele estava desobedecendo a Deus, e de repente ele se torna um evangelista. De repente ele passa a ser um evangelista. Segunda metade do versículo, observe o que ele diz: ai de mim se não anunciar o evangelho, ai de Paulo, e ai deste pastor, e ai de qualquer outro pastor que está num púlpito e não pregar continuamente o evangelho da graça redentora. Quando ele entende isso, ele passa então a separar pelo menos um sermão dominical para pregar, para proclamar o evangelho da graça redentora. Bem, querido amigo, se não há pregação regular do evangelho numa igreja, então você pode desistir e buscar outra igreja. Porque se não há pregação do evangelho, para onde eu vou enviar meu vizinho que eu estou evangelizando? Para que ele ouça o evangelho. A minha igreja não prega o evangelho, então essa igreja também, veja, não terá evangelismo nos pontos de ônibus, nos metrôs, nas ruas. A minha igreja não prega o evangelho todo domingo, então ela não terá evangelismo nas ruas, porque para onde é que eu vou enviar as pessoas que estão evangelizando para ouvir o evangelho? Crentes não aprenderão a comunicar o evangelho se o pastor não pregar o evangelho continuadamente, nem o povo de Deus se engajará, veja você, em uma medida completa de adoração a Deus, porque o evangelho, meus irmãos, é quem desperta em nós uma percepção profunda daquilo que Deus fez por nós. Gratidão, senso de dívida profunda, de alegria dirigida a Deus. E sem pregação evangelística regular, o povo de Deus não aprenderá a ter um testemunho semanal, não aprenderá os argumentos do evangelho, e porque o evangelho não é pregado ali semanalmente. Então eles não saberão as ilustrações, os raciocínios, os argumentos do evangelho nas parábolas, nos milagres, nos textos claramente evangelísticos. É a comunicação destes textos do evangelho, especificamente evangelísticos, que ensina a igreja como evangelizar, porque eles estão exatamente aqui para alcançar almas e treinar a igreja como comunicar o evangelho. Bem, pregação do evangelho do púlpito semanalmente é um elemento de evangelismo que deve estar sempre presente em uma igreja bíblica. Mantenha isso sempre em mente, meu irmão. Evangelho é um termo técnico. Sempre significa aquelas doutrinas específicas da Bíblia que, quando pregadas pelo poder de Deus, trarão pecadores à fé em Cristo Jesus. O evangelho são temas salvíficos. Essa é a nossa semente. Deixa-me resumir. Evangelizar é um comando que Deus dá a você e a mim, não é opcional. Algumas igrejas erram em suas estratificações, classificações, seu vocabulário inventado por eles, parte tirada da Bíblia. Eles dizem assim: pastores, deixa eu começar um pouco mais em cima. Há serafins, querubins, surubins, desculpa, esse é um peixe, apóstolos, anjos, pastores, bispos, pastores, evangelistas, obreiros, etc. Isso não é bíblico. Ele é evangelista, eu sou levita. Nada disso. Todos nós somos evangelistas. Essa é uma imposição sobre cada um de nós. Isso é dado por Deus, é colocado por Deus sobre nós. Você percebe? Deve haver uma solenidade. Esqueça o surubim, pare para pensar agora. Isso é colocado sobre nós. É um comando de Deus. Você nunca passa a responsabilidade para outra pessoa na igreja. Somos nós.